noches, ministros. Muito boa noite, ministros, companheiros de nuestro amado Señor Jesucristo, o nosso sea, amado Senhor Jesus Cristo, ou seja, su iglesia. em sua igreja. Es una bendición y privilegio É uma grande bênção e estar grande con privilégio ustedes estar com vocês en esta ocasión nessa ocasião y poder compartir con ustedes compartilhar com vocês unos momentos uns de momentos compañerismo de alrededor companheirismo em torno de la palabra da palavra de Deus e su programa o seu programa correspondente a esse tiempo final. tempo final. En una ocasión yo estaba hablando Em uma ocasião eu estava falando acerca a de respeito que si yo tenía que escoger de que se eu tivesse que escolher elegir entre estar eleger em la estar iglesia com a del igreja Señor Jesucristo do Senhor o Jesus con el pueblo Cristo hebreo, ou com o povo hebreu, saben lo que yo dije, sabe o que eu disse? que elegiría Que eu escolheria quedarme con la iglesia del ficar Señor com a Jesucristo. igreja do Senhor Jesus Cristo. Y automáticamente E me estoy quedando con el automaticamente eu pueblo estou hebreo. ficando com o povo hebreu. ¿Por qué? Por quê? Porque la iglesia del Porque a Señor igreja Jesucristo do está Senhor Jesus compuesta Cristo está composta en el 50, de 50, 75, 80, 80, 90, 99 ou talvez até 100% de las tribus das del norte tribos do norte y las tribus del sur, e das tribos en do sus sul, diferentes etapas. nas suas diferentes etapas. Y en este tiempo es que E se ha nesse venido a ver más tempo é que claramente se pôde ver mais claramente las tribus perdidas que as no tribos están perdidas. perdidas não estão perdidas. Cristo dijo Cristo disse que ele foi enviado que ele foi enviado a las ovejas às perdidas de ovelhas quién? perdidas de De quem? Israel. De Israel. Y él envió a sus discípulos E ele enviou aos seus a discípulos las ovejas perdidas as de Israel. ovelhas perdidas de Israel. Y San Pablo dice en Hebreos E São capítulo Paulo 2 diz em Hebreus capítulo que 2 que Deus no socorrió a los ángeles, não sino que socorreu socorrió a a quién? anjos, mas socorreu a A quem? la simiente o A descendencia semente, de a Abraham. descendência de Abraão. Y aunque estaba esparcida E embora estivesse por el mundo la mayor parte, espalhada pelo porque mundo, a en maior Israel parte, porque em solamente Israel hubo um grupo houve pequeno somente um en pequeno los días de grupo Jesús. nos dias de Jesus, comparado con los millones que com os estaban milhões esparcidos que estavam espalhados por el mundo pelo mundo entero. todo. Y además de eso, E além disso, las tribus del norte as tribos no do solamente norte esparcidas, não sino somente dispersas, desterradas. senão desterradas. Y aún sus nombres E até os seus nomes no quedaron não ficaram y por consiguiente e, consequentemente, desaparecieron desapareceram hasta até los os nombres nomes a saberse quanto, a qué tribu ou seja, pertenecía a que tribo cada persona pertencia a cada pessoa que estaba viviendo que estava en otra vivendo nación, em outra nação, aunque era un descendiente mesmo que de fosse um Abraham, descendente de Abraão, excepto algunos exceto de las alguns tribos del das sur, tribos do sul, de Judá, de Judá, de Benjamín de Benjamim y de Leví, e de Levi, que mantuvieron que mantiveram su a identidad sua identidade como tribu como tribo y su identidad e como sua identidade como descendientes descendentes de esas tribus, dessas tribos, personas, individuos, pessoas, e quizás indivíduos e algunos de talvez alguna otra tribu alguns de alguma outra tribo del do norte, pero muy norte, pocos, mas y ya muito en la poucos actualidad, e já atualmente quizás talvez muito poucos saben sabem de qué tribu del de que norte tribo do norte são são descendentes. Pero Dios, ¿cree usted que Mas para Deus, você crê se le han perdido las tribus? que Ele perdeu as tribos? A Dios no le pasa como nos pasa algunas veces a nosotros. Para Deus que não acontece como às buscamos vezes algo acontece e não conosco, sabemos que nós onde está. procuramos algo e não sabemos onde y está. ahí decimos, E aí dizemos, se nos perdió, y hay que perdi. encontrarlo. E é preciso encontrá-lo. Pero Mas a quien se le perdió quem perdeu, o se le perdieron las tribus, ou seja, Foi? perderam as tribos, foi a Israel. Israel. A Dios no se le perdieron las tribus, Para Deus, as tribos não Senão- se perderam, mas que
se perdieron en medio de las se demás perderam no naciones. meio das demais nações. E agora, Deus Dios las ha estado Deus buscando a tem estado procurando de etapa em etapa, de era em era. cuando fueron en España y en otras Quando naciones foram na obligados Espanha e a outras convertirse al nações, os cristianismo, judeus obrigados a se converterem ao los judíos, cristianismo, miren, ¿hacia Olhem, dónde? para Fueron onde echados. foram lançados? Hacia el cristianismo. Para o cristianismo. Por eso, en medio del Por cristianismo, isso, no meio do cristianismo, podemos encontrar, podemos para encontrar, que no digan que para exageramos, que não digam que estamos la exagerando, mayor parte de los a maior miembros parte dos de las membros tribus das del tribos do norte y parte de las tribus e del sur parte también, das tribos do sul também, si fueron obligados se foram a la conversión al cristianismo, obrigados a se ¿para converterem dónde ao cogieron? cristianismo, onde se agarraram? Hacia el cristianismo. No cristianismo. Por lo tanto, Portanto, hay millones a través de las diferentes etapas de la iglesia há milhões através Que das diferentes etapas da igreja recibieron a Cristo que receberam sem saber Cristo sem que são saberem que são descendentes de Abraão. para este tiempo final. Para esse tempo final, La promesa es a promessa que serán é que serão chamados com una com gran trompeta, uma conforme grande a Isaías trombeta, conforme capítulo Isaías 27, capítulo verso 27, 13. versículo 13. Y esa es la misma gran trompeta o gran voz de trompeta E esta é a grande de la trombeta, cual ou grande habla voz de São Paulo trombeta, o qual en 1 de São Corintios Paulo fala em capítulo 1 de 15, versos Tessalonicenses capítulo 49 al 58, em 1 de Coríntios capítulo 15, versículo 49 ao 58, e 1 de Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 17. Aí temos a mesma grande trombeta, ou grande voz de trombeta, e em Apocalipse capítulo 11, versículo 15 ao 19, temos também essa trombeta al final, no cuando final, se haya tocado, quando tiver quando el tocado, ángel quando o haya anjo tocado tiver essa tocado sétima esta trombeta, sétima trombeta, vean ahí nos habla vejam, aí nos fala de esa séptima desta trombeta. sétima trombeta, y ahora e agora esa trompeta essa trombeta marcará, capítulo 11 verso capítulo 11, versículo 15 adelante, 15 dice, em diante diz: el séptimo E ángel o sétimo tocó la anjo trompeta tocou a sua y trombeta, hubo grandes e voces en houve el no cielo céu que grandes decían, vozes que los diziam: reinos del os mundo han reinos venido do a ser de mundo vieram a nuestro ser do Señor nosso y de Senhor su Cristo, e do seu y Cristo, él reinará e ele por los reinará siglos por de los todo o sempre. Esa es Essa la é a trompeta trombeta que corresponde que corresponde Moisés a y Elías. Moisés e Elias, La séptima a trompeta. sétima trombeta. Y así como la E séptima assim como a sétima suena trombeta para los hebreos, soa para os hebreus, el séptimo sello o sétimo selo se abre, obra se abre, para a opera igreja para do Senhor a Jesus igreja Cristo. do Senhor Por Jesus quê? Cristo, porque La séptima a trompeta sétima trombeta para os judíos para os judeus es lo mismo que é el o séptimo mesmo que sello o sétimo para selo la iglesia. para a igreja. Y ahora E agora, ahí veremos aí veremos que hay un misterio, pero que há que um mistério, mas assim que, como todos os assim mistérios como todos os mistérios da Bíblia han sido foram revelados por Dios, por medio de su revelados Espíritu, por Deus porque por meio nadie do seu conoce las Espírito, cosas porque de Dios, ninguém conhece sino as el coisas de Espíritu Deus de Dios. a não ser o Espírito de Deus. Y ahora, E agora, así como en otros assim tiempos, como em por medio de outros los tempos, profetas, Dios através dos reveló profetas, sus Deus revelou os seus mistérios correspondentes a cada tempo, Y esa revelación e essa revelação es ¿para quién? é para quem? Para las personas, Para as pessoas y para los hijos e para de os las personas filhos das de ese pessoas tiempo y de desse tiempos tempo e de tempos que siguen que a esa seguem etapa. a essa etapa. Y las cosas, E as coisas, los secretos, os segredos, los cuales están os escondidos quais de los estão ojos de los escondidos hombres, dos olhos dos homens, pertenecen a quién? pertencem a Dios. quem? A Deus. Eso está en Isso está Deuteronômio, em capítulo Deuteronômio 29, capítulo 29, verso versículo 29. 29. y ahora E agora, los que son secretos porque no están os revelados, que são para ser segredos, revelados, porque não estão Dios revelados, tendrá para siempre serem un profeta revelados, Deus sempre para terá el um tiempo profeta en que para o tempo va a revelar em que vai esos revelar secretos estes y segredos coloca a su e palabra coloca a sua palavra en la boca de ese na profeta, boca desse profeta, su palabra a sua palavra para hablar para falar. esos misterios, Esses abrirlos, mistérios, abri-los, siempre ha sido de esa forma. sempre foi Y dessa forma. entonces ya no serán E secretos, então já não sino serão segredos, mas que serán que serão revelaciones divinas para revelações el divinas pueblo para o povo que vive que en ese vive tiempo.
nesse tempo. E para os filhos deles e para os netos e assim por diante. Para todas as gerações que venham depois desse tempo. Ou seja, para o nosso tempo, as que correspondem ao nosso tempo, e esses segredos revelados continuarão para os que viverão no reino milenial. Certamente, a Bíblia vai ter mais páginas que contarão a história das diferentes etapas da igreja, da igreja, como no Antigo Testamento, na Bíblia, conta a história do povo hebreu do Antigo Testamento, e no livro dos Atos conta parte da história da igreja no seu começo, mas o resto vai ser conhecido e colocado no glorioso reino milenial do Messias. O Messias, para os judeus vai ser um homem que aparecerá nesse tempo, e também Elias será um homem que aparecerá nesse tempo e que anunciará o reino e que preparará o povo para receber o Messias, preparará o povo para receber o Messias e receber o reino do Messias. E disso eu não explico muito, para que tudo caminhe bem. Porque algumas vezes tem pessoas que ouvem e já querem tomar isso tudo para tentar fazer o que eles não têm que fazer, mas que outra pessoa tem que fazer. Agora, para o nosso tempo, tudo está se preparando para o que está prometido nas profecias bíblicas. E é Deus quem estará cumprindo todas essas coisas. E agora, para o tempo em que a profecia da vinda de Elias se cumpre, tem que estar soando a sétima trombeta, a grande voz de trombeta, que também corresponde à festa das trombetas sendo cumprida. E aí não vamos explicar muito, para que não apareça alguém falando que tem essa trombeta, e é melhor que não entendam nada. Vamos deixar isso tudo assim. A coisa é que o verdadeiro mensageiro, no qual estará o Espírito e virtude de Elias, conhecerá o que é essa trombeta e conhecerá o que deve estar falando essa trombeta. Ele conhecerá o mistério antes de dá-lo a conhecer ao povo. E porquanto é um mistério que está selado, somente Ele o conhecerá ao lhe ser revelado, e Ele poderá somente Ele poderá dar a conhecer. Nenhuma outra pessoa poderá fazer, porque não conhece o segredo desse mistério. Mas el que le corresponde, esse sim lo conocerá. A quem corresponda, esse sim conhecerá e vai funcionar. Vai funcionar. E no meio do cristianismo vai funcionar no meio do judaísmo. E em qualquer outro grupo ao qual Deus o enviou. Lembram que Deus enviava Elias e também Eliseu, não somente os judeus, senão que também aos assírios. Elias foi profeta não apenas para os judeus, mas também para os gentios. Portanto, Elias prometido vai saber como lidar com os judeus e como lidar com os gentios.
¿Y nosotros qué vamos a hacer? E nós vamos fazer o quê? Estar braço a braço com ele naquele trabalho que ele tiver que fazer. Portanto, os crentes em Cristo e os ministros que estão ordenados para vê-lo verão e se encontram do lado dele para o trabalho que Deus haverá encomendado. Portanto, temos que ter os olhos bem abertos, porque o reverendo William Branham também disse que todo o mistério do sétimo selo e sua manifestação, se não vigiássemos, nos passaria como por alto e não o veríamos. Ou seja, temos que estar atentos, alertas e ver que coisas a Escritura diz que serão feitas, que será feito pelo Espírito Santo através de Elias e o que vai fazer o Messias. E à medida que estejamos vendo o que estará acontecendo, estaremos dizendo: isso é o que diz aqui na Escritura, em tal livro, de tal profeta, e em tal capítulo e em tal versículo. Isso também é o que Deus disse através do reverendo William Branham. Estamos vendo com nossos próprios olhos. E a nossa exclamação vai ser: este é o tempo que desejaram, que os apóstolos desejaram viver, os mensageiros das 7 eras, mas correspondeu a mim viver nesse tempo. Portanto, poderemos dizer, como Jesus disse aos seus discípulos: bem-aventurados vossos olhos porque veem e vossos ouvidos porque ouvem, porque muitos dos profetas e dos justos desejaram ver o que veem e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. E agora, os que estarão vendo o cumprimento das profecias da vinda de Elias e da vinda do Messias serão pessoas bem-aventuradas com olhos, bem-aventurados e com ouvidos, bem-aventurados, olhos para ver e ouvidos para ouvir. Ver o cumprimento do que Deus prometeu e ouvir o que estará dizendo, o que aparecerá no cumprimento do que foi prometido. Porque se haverão pessoas que serão bem-aventuradas para ver, algo estará acontecendo. E se haverá pessoas que serão bem-aventuradas, os seus ouvidos por ouvir, algo estará se falando. Portanto, estará se falando e vendo o que está prometido para o nosso tempo, sendo o quê? Cumprido. E sendo proclamado, sendo dado a conhecer ao povo. Esse é o tempo para os bem-aventurados. Esse é o tempo em que muitos serão bem-aventurados. Muitos ministros e muitas congregações serão bem-aventuradas e estarão braço a braço trabalhando na obra de Deus correspondente ao nosso tempo. Isso tudo está fazendo como uma base profética, ou seja, que não é um assunto para fazer um grande edifício na atualidade, com o que temos, dá e sobra. Mas vendo que há profecias para o nosso tempo, alguém tem que ter aquilo no qual se cumprirá o que foi prometido. Por exemplo, se Deus prometeu que enviará Elias, pois terá um homem no qual cumprirá essa promessa.
se tiver prometido que enviará o Messias, pois haverá um homem no qual ele cumprirá essa promessa. Aparecerá o homem, e assim por diante. Se Deus promete algo, por exemplo, no tempo em que Israel esteve como escravo no Egito, e disse que libertaria o seu povo, o qual estaria por 400 anos cativo, e que Deus o libertaria com mão forte e poderosa, pelo qual castigaria a nação que os teria oprimidos, e disse que na quarta geração ele os libertaria, ou seja, voltaria para a sua terra, a terra prometida. Pois então tinha que ter para esse tempo um homem, através do qual se manifestaria, falaria, e as coisas aconteceriam, e os tiraria do cativeiro e da escravidão. Portanto, a história nos mostra como Deus atuou no passado, e Deus não muda a sua forma de atuar. Sempre atuou através de um homem a favor do seu povo. Mas o homem não é quem faz as coisas, é o Espírito de Deus através desse homem. Em palavras mais claras, é Deus por meio do seu Espírito, é Deus por meio do seu anjo, o anjo do pacto, manifestado através de um homem que aparece na terra em cada tempo. E nesse homem Deus se manifesta, Deus entra e se manifesta e fala através desse homem. Isso sempre foi dessa forma. Porque não fará nada ao Senhor sem que antes revele seus segredos a quem? A seus servos, seus profetas. Não tem outra forma para Deus operar. Sempre tem sido assim, e nesse tempo não vai ser uma exceção. Portanto, e ainda mais, nesse tempo que surgirá a restauração da raça humana, onde um grupo de pessoas será restaurada à vida eterna física, para o qual tem que vir, Deus tem que enviar o título de propriedade dos céus e da terra, que é o livro da vida do Cordeiro. Esse é o livro da vida, o livro que é o livro do Apocalipse, que é chamado livro selado, com 7 selos. O que possui esse livro possui tudo. É como uma propriedade. Qualquer um pode falar: essa propriedade é minha. O outro pode falar: não, essa propriedade é minha. Mas vem alguém e fala: essa propriedade é minha, está aqui o título. De quem é? Não daquele que falou que era dele, mas daquele que tem um título e falou: não, essa é minha. É por isso que, sob o ministério das 2 oliveiras, de Zacarias, capítulo 4, versículo 1 ao 14, o qual, no livro do Apocalipse, está com mais luz, é mais luz do que o que já tinha sido dito, nos mostra que essas 2 oliveiras, que são os 2 ungidos, que estão diante da presença de Deus, terão poder, autoridade sobre a terra e também sobre os céus. Pois a Escritura prometeu que Deus estremecerá não somente o céu, a terra, mas os céus também.
En Hebreos, San Pablo Em Hebreus, habla de eso en el capítulo 12, São Paulo fala pero disso eso no lo capítulo tomó él 12, del Antiguo Testamento mas ele de tomou do Ageo, Antigo Testamento de Ageo, Ageu, capítulo 1, por ahí, verso 5 1, por debe aí no ser. versículo 5 deve ser. Y en Hebreos dice E em Hebreus diz que es la voz de Dios. que é a voz de Deus. La voz, o sea que A voz, será ou Dios seja, hablando. que vai ser Deus falando. Y Dios va a estar E hablando Deus vai estar por falando medio de através los dos olivos, das por duas medio de esos oliveiras, através misterios de dos los seus dos olivos, ministérios das duas y oliveiras, por consiguiente e consequentemente en la tierra na terra estará estará de nuevo novamente el profeta Elías. o profeta Elias. A través de Elías, Através de Elias, la gran trompeta a grande trombeta sonará. soará. Esa voz que estremecerá los Essa cielos voz que estremecerá e a os tierra. céus e a terra será la voz de Dios será a voz de Deus a través de un hombre. através de um homem. Por eso es tan importante Por isso la é venida tão de Elías importante a para vinda de preparar el Elias camino para al preparar o Mesías, caminho ao Messias, prepararlo al pueblo, preparar o despertar al povo, pueblo despertar del o letargo, povo para que despierte da la realidad del tiempo letargia, en que estamos viviendo. para despertar ao tempo em No que estamos podemos estar vivendo. dormidos en este tiempo. El mundo Não está poderá dormido, estar dormindo nesse pero tempo, o mundo poderá estar dormindo, el pueblo de Dios no puede estar mas o dormido. povo de Deus não pode estar Tiene que adormecido, estar despierto tem que estar a la realidad. desperto à realidade. Y ahora, E agora, vendo que las tribus perdidas que as tribos perdidas para la vista y la mente para a vida de muchas e personas, para a pero no mente para de Dios. muitas pessoas, mas para Deus não. Dios fue colocando Deus en medio de foi donde, colocando no del meio de onde? cristianismo. Do Si cristianismo. estudiamos la historia, Se nós estudarmos a história, fueron obligados foram obrigados a convertirse al a se cristianismo, converterem ao cristianismo. Miles ou milhões Milhares de judeus. ou milhões de judeus, tanto en España tanto na como en Espanha Portugal, como y em en otros Portugal países. e em outros países. Entonces, ¿hacia dónde fueron? Então foram para onde? Hacia el cristianismo. Para o cristianismo. Ese es uno de los misterios Esse de é las um tribus dos perdidas. mistérios das tribos Pero esse perdidas. mistério Mas esse vai ser mistério abierto, vai ser aberto completamente, completamente, porque Israel porque Israel ha llegado a un tiempo chegou a um tempo en que si no em que, es totalmente se restaurado não é totalmente restaurada, como está prometido, como está prometido, dejará de existir vai deixar de en existir este siglo neste de século la era da era común comum, que ya lleva 6 años que y va já para el séptimo año faz 6 anos, já de la vai era para o común. 7º ano da Pues era comum, este pois este siglo de la era común ciclo da era comum dejará de existir vai deixar de existir. Israel como nación como nação y todos e los judíos, todos os judeus, incluyendo los incluindo tribos as tribos del norte do norte y las tribus del sur, e as tribos los que do están sul, identificados, os que estão identificados, porque los que no están porque os que não identificados estão identificados no habrá não como haverá identificarlos como identificá-los como descendientes como descendentes de Jacó y por consiguiente e podrán consequentemente escapar poderão algunos de los que alguns vienen. Pero el juicio dos divino que vêm por escapar, cuanto mas o para juízo este tiempo divino, como para será por el quanto juicio para esse tempo será o divino. juízo divino, donde onde en el cumplimiento de la fiesta de las no trompetas cumprimento da festa das trombetas, que corresponde que corresponde al día primero ao primeiro dia del primer mes do primeiro mês del año, do ano, no del año não do ano religioso. religioso. Ahora, por eso Agora, el día por isso, de Año Nuevo, o dia de Ano Novo, ustedes encontrarán vocês que não encontrarão que se lleva a cabo não se realiza en Aviv, em Aviv, como foi como estabelecido, que ese sería el que primer este seria o primeiro mês del año, do allá ano, en el Éxodo, lá em Êxodo, capítulo 12, capítulo se 12, lleva a cabo por ahí, se realiza aí por outubro, en el calendario no calendário judío, judaico, diríamos, el que se usa
que comumente o que no es religioso. se usa normalmente, não agora, o religioso. E agora, nesse tempo, el día de Año Nuevo, o dia de Ano Novo, esse é o dia da festa das trompetas, da festa das trompetas, que também corresponde ao dia 1º do 7º mês do ano religioso judaico, de Levítico capítulo 23, versículo 24 em diante. Agora essa é no cumprimento, essa festa das trompetas, onde se soa a trombeta, isso corresponde à trombeta da voz de Deus falando, onde Deus julgará, e depois, no dia do perdão, no dia da expiação, aí uns saem livres, mas outros têm o direito a continuarem vivendo. Por isso, a festa das trompetas Por isso a festa das trompetas é um mistério. É onde Deus vai julgar. De todas as festas, todas as festas, a mais misteriosa, porque não tem muita explicação, não tem explicação sobre ela, mas os grandes sábios, os rabinos, falaram sobre de que é um grande mistério. O dia de los fuertes, é o dia dos fortes, é o dia onde se dizer quem vai viver e quem vai morrer. Isso é assim para indivíduos e também para as nações. Portanto, aí é onde se decide quem vão entrar ao reino do Messias e quem não vai entrar ao reino do Messias. Assim, que a materialização desta festa, das trompetas e esta trombeta soando, não será um chifre soando, mas que será a voz de Deus falando. Deus vai julgar todas as nações. Umas vão entrar no reino de Deus, do Messias, e outras não vão entrar. Sendo que Jesus, mesmo que não foi reconhecido pelos rabinos do seu tempo e desse tempo como Messias, com tudo isso é conhecido como um profeta, e consequentemente as suas profecias então são verdadeiras. E em suas profecias ele fala de juízo das nações. O Filho do Homem, ou seja, o Messias, vai julgar as nações, e ele é que vai dizer quem vai entrar, que nação vai entrar e que nação não vai entrar ao seu reino, porque é o reino dele. Ele vai decidir quem vai entrar e quem não vai entrar. E este juízo vai para as nações de acordo como tenha se comportado com o seu povo Israel e com a sua igreja. Lembrem que ele ensina que ao julgar vai dizer a uns: entra no reino preparado para vós, porque tive fome e me deste de comer, e assim por diante. E a outros dirá: malditos ao fogo preparado para o diabo. Ou seja, que para onde até o diabo vai, para aí irão aqueles que serão rejeitados. E perguntarão: mas por quê? Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, e assim por diante.
começa a falar. Ou seja que o que eles tiverem feito, as nações em favor e contra os judeus e da igreja, que foi as tribos do norte, principalmente, que entraram ao cristianismo. Primeiro os obrigaram, e depois já não precisou obrigar, porque os filhos dos filhos continuaram no cristianismo. E são tão judeus ou hebreus como os judeus que estão na terra de Israel. O nome judeu está sendo usado para todos os que vivem em Israel. Mas vocês sabem de uma coisa? Que o nome judeu é correspondente às tribos do sul. Mas o nome que se usava para as tribos do norte é Israel. E com este mesmo nome chegou a se usar para as duas tribos juntas, ou seja, o único nome que podia se usar para a união de todas as tribos. O nome daquele do qual descende os patriarcas, os 12 patriarcas, e do qual vem o seu povo. Esse nome, Israel, corresponde às tribos do norte, com o qual eram identificados. E aí, com a união das tribos do sul com as tribos do norte, conforme a Ezequiel capítulo 37, versículos 15 ao 28, vai ser que vai ser restaurado em Israel a monarquia de Davi, o reino de Davi, porque esse é o reino de Deus. O reino de Davi é o reino de Deus, que foi dado a Davi, e depois Salomão herdou, e o trono de Davi é chamado o trono de Deus. Isso está em primeira de Crônicas, capítulo 28, versículo 4 em diante, e capítulo 29, versículo 22 em diante. Vejam. Algumas vezes algumas pessoas pensam que quando vier o reino de Deus, quando o reino de Deus seja restaurado, mas eles não sabem nem o que é o reino de Deus. Veja, no capítulo 28, versículo 5 em diante, para não ler muito, diz: e de todos os meus filhos, este é Davi, o rei Davi falando já ancião, e de todos os meus filhos, porque Deus me deu muitos filhos, escolheu ele, o meu filho Salomão, para se sentar no trono do reino do Senhor, diz aqui nessa versão, sobre Israel. Que trono? É o trono de Davi ou o trono de Deus? O trono terreno de Deus, que é o trono que representa o trono celestial. A única nação que tem um trono que representa o trono celestial é Israel. A única nação a qual foi dada o reino de Deus é Israel. A única nação que por decreto tem apontado que vai ter um rei que vai reinar não só sobre Israel, mas por todas as nações, é Israel.
E a única nação que por decreto divino vai ser a cabeça de todas as nações é Israel. Isso por decreto divino, não é por escolha das outras nações. É por decreto divino que está por decreto divino. Quem pode atrapalhar? É por isso que houve um tempo onde outras nações tentaram de unir sua família com a descendência a família deles com a descendência de Davi, através de casamentos, de filhos, uma filha ou um filho que se casasse com o descendente do rei Davi. Para quê? Para tentar obter um rei, um filho, um príncipe que pudessem colocar no trono de alguma nação e dizer: esse aqui está decretado divino para ser rei sobre Israel, sobre todas as nações. Era isso que eles estavam procurando. Alguém que pudesse dizer que tinha por decreto divino era rei. Mas apenas Israel tem decreto divino para ter um rei que vai reinar sobre todas as nações. E esse é o Messias príncipe que está esperando. E que nesse tempo está sendo esperado. Todos sabem que vai ser um tempo de muitos problemas. Vocês sabem de uma coisa? Que no tempo de muitos problemas é onde se busca mais a Deus. A Escritura diz que quando Deus feria ao povo, era que o buscavam. Mas quando estavam bem, pois então corriam, achavam a vida muito suave e se afastavam de Deus. Sempre que tem problemas, as pessoas se agarram mais de Deus, porque se apegam mais a Deus, porque não encontra de quem se agarrar, senão de Deus. Não tem outra esperança. A Escritura diz que Deus vai ser a esperança de quem? Do seu povo. E se diz que vai ser a esperança do seu povo, então vai estar em tempos difíceis para o tempo da vinda do Messias. E até a Escritura diz que vai ser um tempo muito, mas muito difícil, o tempo para a vinda do Messias. Agora, continuando aqui, nós já temos visto que o trono de Deus, do reino de Deus, que estava estabelecido no meio do povo hebreu, o trono era o trono de Davi, tão simples assim. Agora no capítulo 29, no versículo 22 em diante, diz: isto foi quando deram pela segunda vez a investidura a Salomão. Diz: e comeram e beberam naquele dia perante o Senhor com grande gozo, e a segunda vez fizeram rei a Salomão, filho de Davi, e o ungiram ao Senhor por líder, lhe ungiram por príncipe e a Zadok por sacerdote. Aqui temos uma combinação, um rei e um sacerdote, porque isso é tipo e figura do que vai ser o Messias príncipe, rei e sacerdote. Vai ser um rei sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque vai ser o reino de Deus com a ordem celestial que será estabelecida no planeta Terra. Assim Salomão se assentou no trono do Senhor como rei em lugar de Davi, o seu pai. E prosperou, e todo Israel lhe obedecia. Em que trono se sentou? No trono de Deus, no trono terreno de Deus. A única nação que teve um trono que é chamado trono de Deus, qual é? Israel. Não há outra nação que possa dizer o trono onde reinou, reina o rei desta nação ou a rainha desta nação, é o trono de Deus. Não, somente há uma nação que pode dizer isso, e é Israel. E esse é o trono
que vai ser restaurado. Esse é o trono onde o Messias príncipe vai se sentar. E esse é o reino que o Messias príncipe herda. E por isso se chama o Messias apontado como Davi. Por quê? Porque é um descendente de Davi. E leva o título de Davi, como os reis romanos, ou os imperadores romanos, como os Césares, desde que estabeleceram o título de César. Todos depois que apareciam, era o César. Um título. E agora, por quanto Davi foi confirmado e o seu reino foi confirmado, Saul teve a oportunidade, mas falhou. Não obedeceu a Deus. Qualquer um poderia dizer: quem não obedeceu foi Samuel. Não, foi a Deus que ele não obedeceu, o qual falou através do profeta Samuel. E consequentemente não foi confirmado. E ao não ser confirmado, o seu reino seria temporário. Ou seja, não teria continuidade. Seria um reino passageiro. Vamos ver. Aqui está no capítulo 13, versículo. E viram tão simples que foi aparentemente. Por quê? Porque Samuel disse: espera 7 dias. E eu virei. Aqui está. Diz capítulo 13, versículo 8 em diante. Isso foi quando estava em uma guerra. E ele esperou 7 dias conforme ao prazo que Samuel havia dito. Mas Samuel não vinha a Gilgal e o povo se desertava. O povo se dispersava dele. Ou seja, estavam indo, tinham medo diante de uma guerra. Em uma guerra, então, as pessoas têm um pouco de medo, se virem que o inimigo é mais poderoso. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. E por quê? E por que está mal que ele tenha feito isso? Saul não era um sacerdote. Não lhe correspondia ocupar o lugar de um sacerdote. Lhe correspondia ocupar o lugar de um sacerdote, muito menos profeta. Mesmo que em uma ocasião profetizou quando estava entre os profetas, mas se disse: Saul entre os profetas, não era profeta, ele estava entre eles, mas não era profeta. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou e Saul saiu ao encontro para o saudar. Ele pensava que tinha feito uma grande coisa. Então disse Samuel: o que fizestes? Disse Saul: porquanto vi que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias do prazo, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei. Ou seja, do Senhor. Nesta tradução diz: Jeová. E constrangi-me e ofereci holocausto.
Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente fez. O que Saul creu que tinha feito uma grande coisa foi uma loucura. Neciamente. E não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora, e como tinha ordenado, através de Samuel. Deus estava em Samuel, reinando, governando o povo. E como Samuel ainda estava, Samuel estava sobre Saul, mesmo que Saul já estivesse como rei. Estava em uma etapa de prova. Algumas vezes as pessoas não entendem que antes de uma adoção há uma etapa de prova. Diz: e não guardastes o mandamento do Senhor, ou seja, do Senhor teu Deus, que Ele te ordenou. Pois agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. E o que isso significava? Ou o que significa isso? Que o reino do Messias e o Messias príncipe tinha que ser um descendente de quem? De Saul. E a dinastia que o reino teria para sempre seria a dinastia de quem? De Saul. Matou a sua dinastia. Começando, a matou. Não chegou à confirmação. Porém agora teu reino não será duradouro. O Senhor buscou um varão conforme o seu coração. Isso mostra que Saul não era um homem conforme o coração de Deus, mas agora diz que Deus procurou alguém conforme ao seu coração. E se é conforme o coração de Deus, vai ser transmitido o pensamento do coração de Deus se é conforme o coração de Deus, pois o coração de Deus vai ser transmitido, o pensamento do coração de Deus ao coração desse homem, desse rei, será consequentemente o rei que reinará para Deus, porque isso é a monarquia estabelecida por Deus, o rei que reine não para si mesmo, mas para Deus, que reine conforme a vontade de Deus, e que Deus através desse homem esteja operando. Na teocracia que o povo hebreu teve, veja, teve a teocracia e a monarquia. Na teocracia, Deus levou através dos juízes. Era Deus reinando. Era Deus reinando. Veja, aqui também está. E Samuel foi o último dos juízes. Está por aqui. No capítulo 8, versículo 7, quando o povo pediu um rei, não é que estava mal pedir um rei ou pedir rei, mas mudar. A teocracia não era um assunto do povo, porque não era uma democracia, mas uma teocracia. Na democracia, o povo é o que vota e decide quem ele quer como presidente e como governador de um estado e como governante de uma cidade, como prefeito de uma cidade. Mas na teocracia é Deus quem decide, e também na monarquia divina, a monarquia no meio do seu povo. Ou seja,
que na democracia são muitos votos os que elegem. Na democracia são muitos votos que elegem o homem. Na teocracia e na monarquia divina é um só voto el que cuenta, el de Dios. Só voto que conta, o de Deus. E o resto não perdeu. Não perdeu. O resto ganhou. O resto ganhou. Assim é na teocracia e na monarquia de Deus. No meio do povo hebreu. Agora, miren aqui o que diz. Veja o que diz aqui. No capítulo 8, também no livro de Deuteronômio, capítulo 17, versículo 15, vamos ver o que nos diz aqui. Diz, capítulo 14 ao 15, diz, quando tenhas entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, e tomes possessão de ella, e a possuíres e nela habitares, e disseres, porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim. Vamos ver, e digas, pondré um rei sobre mim, certamente sobre ti um rei, como todas as nações que estão ao redor de mim. Porás certamente sobre ti como rei, sobre ti, aquele que escolher o Senhor teu Deus. Vê? O voto é de um. E antes de um presidente, alcalde, ou um prefeito, ou um governador, ser governador, tem primeiro que ter tido voto. E o povo quis um rei sem ter ainda o voto de Deus. Mesmo que tinha a promessa de que poderia pôr um rei, mas quando Deus e aquele ao qual Deus escolhesse. Dentre os teus irmãos porás rei sobre ti. Ou seja, que tem que ser um descendente de Israel, de Jacó. Como nas nações, tem que ser dessa nação, o rei ou o presidente que terão. Dentre teus irmãos porás rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti que não seja dos teus irmãos. Ou seja, que tem que ser um irmão, um descendente de Jacó, de Israel. Agora vamos aqui. 1 de Samuel, eu li no capítulo 17, no versículo 14 e 15 de Deuteronômio. Agora vamos aqui. Samuel ficou muito triste e aborrecido também quando pediram que lhes desse rei, porque tinham que falar com ele. E ficou muito triste, já estava ancião. E agora? Vamos ver. Capítulo 8. Verso 4 em adelante diz: Então todos os ancianos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe: Eis que já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei que nos juzgue sobre nós, para que ele nos julgue como o tem
todas as nações, porém esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel quando disseram: dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor, ou seja, a Deus. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não tem te rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado para que não reine sobre eles. Era Deus que estava reinando sobre o povo hebreu através de Samuel, como tinha feito através dos demais juízes. E agora Deus diz que a quem rejeitaram não era Samuel. Samuel se sentia como um rejeitado pelo povo e com pouco ânimo a favor do povo, mas Deus diz: não é a ti que rejeitaram, a mim. É que possivelmente pensavam: Samuel já está velho, através de um velhinho, o que podemos obter? Tinha esquecido que Moisés começou o seu ministério aos 80 anos e que Abraão teve o seu filho através de Sara, Isaac, quando tinha 100 anos, aos 99 anos, gerou e nasceu aos 100 anos de Abraão. Quando Abraão tinha 100 anos e Sara 90 anos, nasceu o filho, porque não há nenhuma coisa impossível para Deus. E agora houve um rejuvenescimento, certamente, o qual é mostrado quando Abraão vai para outra terra, porque teve que ir do lugar onde vivia, depois que os anjos o visitaram, porque houve um juízo que caiu sobre Sodoma e Gomorra. E alguns pensam que foi um juízo atômico. Choveu fogo e enxofre, queimou tudo, e Abraão depois já se foi para outro lugar. E nesse outro lugar ao qual ele se foi, ou seja, ao território de Gerar, onde o rei era Abimeleque. Agora Sara com 89 anos e Abraão com 99 anos. Agora o rei se apaixona por Sara, que tem 89 anos. Que rei vai se apaixonar por uma velhinha de 89 anos? Sara estava rejuvenescida e Abraão também. Mesmo depois de ter filhos, Sara viveu muitos anos mais, até os 127 anos por aí. 127 anos. E Abraão, depois que Sara morreu, voltou a casar e teve mais 6 filhos de Quetura. Ou seja, estava jovenzinho. E depois, outra coisa, a uma mulher, depois de certa idade, os óvulos já não estão mais em condições para serem fecundados e ter filhos. Mas quando Deus faz uma promessa para cumpri-la, faz o milagre. E por que o milagre? Porque é uma obra de Deus e toda obra de Deus é um milagre. E agora Sara está tão jovem, tão formosa, que um rei se apaixona por ela. Mas o filho que Sara tinha que ter não seria do rei Abimeleque, era de Abraão. Abraão era que tinha a promessa de que teria um filho através de Sara, o filho da promessa.
E por aí seria a linhagem pela qual viria Israel, o povo de Deus. Agora encontramos que Israel é um milagre. Você vê, tem sido sempre um milagre. Para nascer Isaac, um milagre. Para nascer Esaú e Jacó também foi um milagre. Vejam, Sara, estéril, depois a esposa de Isaac, também estéril. E assim por diante. Se você encontra a história, encontrará que a história de Israel, do povo de Israel, está cheia de grandes milagres. É um milagre. Quando lemos ou estudamos a história de Israel, estamos estudando a história de Deus no meio da descendência de Abraão. Estamos vendo a Deus atuando o tempo todo, em toda a trajetória do povo de Israel. Quando Jacó e Esaú estão no ventre da sua mãe, já há uma revolução. Podem se sentar. Tem uma revolução no ventre aí. De sua mãe. E nessa revolução, vocês sabem que algumas vezes as mães, quando estão gestantes, sentem que as crianças se movimentam muito, se mexem muito no ventre e falam: esse é um menininho ou uma menininha, vai ser muito inquieto, porque no ventre já está se mexendo muito. E se com um é assim, quanto mais que dois, com dois que estão ali lutando. E vejam aqui, no capítulo 25, versículo 19 em diante. Então, e estas são as descendências de Isaac, filho de Abraão. Gênesis 25, versículo 19 em diante. Abraão gerou Isaac, e era Isaac da idade de 40 anos quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu, de Padã Aram, irmã de Labão, arameu. E Isaac orou por sua mulher, insistentemente ao Senhor para sua mulher, porquanto era estéril. O mesmo problema que Abraão teve com a sua esposa, agora Isaac tem. E o Senhor ouviu as orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E foi perguntar ao Senhor, e o Senhor lhe disse: duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão de tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. E agora vejam, já o que será a vida e história da descendência de Jacó e da descendência de Esaú já está determinada por Deus.
O que falta depois é que avivam, mas a profecia já está. São 2 povos. Como vai ser 2 povos, dois menininhos que estão no ventre que ainda não nasceram? É como quando você pega uma semente de manga, ou de abacate, ou de trigo, e diz: aqui eu tenho uma planta, uma árvore com muito fruto. Qualquer um fala: estás louco. E é assim. 2 meninos que estão no ventre, dizer que são 2 nações, qualquer pessoa diz: isso é uma loucura. Mas não era uma loucura. Era o próprio Deus quem estava dizendo o que seria a descendência de cada um deles. E agora, quando você semeia a semente, depois cresce e vem o fruto, e aí tem o que você já visualizou, porque tudo estava potencialmente nessa semente. Assim estavam 2 povos no ventre de Rebeca, a esposa de Isaac. E agora, dice: 2 nações há em tu seno, e 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E agora, é Deus el que decide. É Deus quem decide. E por conseguinte, todo vai obrar. E, consequentemente, tudo vai operar a favor do que Deus já disse, porque Deus é quem vai atuar para que isso seja assim, porque Ele já o desenhou dessa forma. E agora, o maior vai servir ao menor. Portanto, a descendência de Esaú vai servir a descendência de Jacó. E isso não se pode tirar. Deus já estabeleceu assim, e o melhor é aceitá-lo. Porque o maior servindo o menor vai receber a bênção que Deus vai dar através do menor. Por isso, Jacó lutava no ventre da sua mãe pela primogenitura. Mas para Deus, veja, já estava determinado. Estamos vivendo nessa terra, mas o nosso futuro eterno já está determinado da parte de Deus, mas temos que lutar para que se faça uma realidade em nossa vida. Jacó é o exemplo grande do que é um homem lutando pelo seu futuro e pelo futuro da sua descendência. É o exemplo mais bonito do que é um homem de fé, um homem lutador, um homem que luta até obter a sua meta. Assim, tem que ser cada pessoa que crê no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus escolheu um povo. Deus escolheu os que hão de formar parte desse povo. E podemos dizer, as cordas nos caíram em lugares deleitosos, e grande é a herança que nos corresponde. Agora vejam, isso de que o maior servirá ao menor, depois Jacó aplicou quando foi abençoar os filhos de José. E ele também disse que Deus havia cruzado as suas mãos, ou seja, que tinha sido Deus. Vocês sabem de uma coisa? As tribos do sul têm a bênção que veio pela tribo de Judá. Mas a bênção da primogenitura é a maior. Se a bênção da primogenitura, não haverá reino de Davi restaurado
para Israel. A bênção da primogenitura é muito importante para Israel. Sem a bênção da primogenitura, não tem futuro para Israel. E onde vai ser conseguida a bendição da primogenitura? E onde vai ser conseguida a bênção da primogenitura? Aqui está. Está aqui. 1 de Crônicas, capítulo 5, versículo 1 em diante diz: quanto aos filhos de Rubem, o primogênito de Israel, pois ele era o primogênito, mas porque profanara a cama do seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi contado na genealogia da primogenitura. Porque Judá foi poderoso entre seus irmãos e dele veio o soberano, porém a primogenitura foi de José. E vejam, por isso José tem uma dupla bênção, porque a bênção da primogenitura tem uma dupla porção de herança. E por isso José tem a bênção de uma dupla porção de tribo, a tribo de Efraim e a tribo de Manassés. E quando lançou a bênção Jacó sobre José, abençoou os seus filhos, os filhos de José, no capítulo 48, e colocou a mão direita sobre a cabeça de Efraim e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés. José quis tirar as mãos para colocá-las bem, aparentemente melhor, estavam colocadas de forma em que Jacó as colocou. A bênção do mais velho passou ao mais novo. E José dizia: assim não, meu pai. Ponha a mão, a sua mão direita sobre a cabeça de Manassés, que é o mais velho, e tentou tirar as mãos. Mas vejam, mesmo que ele tentasse, ele não conseguiu. Jacó não permitiu. E Deus não vai permitir que a bênção que ele já tem determinada para uma pessoa ali seja tirada, ou para uma nação. A bênção que Deus tem para o seu povo não pode ser tirada. Agora, vejam aqui o que nos diz no capítulo 48, versículo 19 em diante, ou 18 em diante diz: e José disse ao seu pai: assim não, meu pai, porque este é o primogênito, põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, e também ele será grande. Contudo, seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. E agora? Quem formará a multidão de nações? Vai ser o que tem a bênção da mão direita, da destra, do poder. Por isso, quando foi dividido o reino de Davi, no tempo de Roboão, filho de Salomão, por causa de que Salomão permitiu a idolatria no meio do seu povo, e ele mesmo adorou, serviu a deuses alheios, pelo qual Deus disse que dividiria o reino. E quando foi dividido, mas não no tempo de Salomão, mas no tempo de Roboão, filho de Salomão, e deixou
a Roboão, apenas a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E por isso veio a ser o reino de Judá, o reino do sul. E as outras 10 tribos foram dadas a Jeroboão, um descendente de quem? De Efraim. Ou seja, a parte grande do reino foi dado a um que vem do que tem a bênção da primogenitura. E assim o reino foi dividido quando estava Saul como rei, estava reinando e as tribos estavam unidas. Mas quando Davi começou com a tribo de Judá e de Benjamim, lá em Hebron, e depois 7 anos depois, as outras 10 tribos se uniram e o reconheceram como rei, o tiveram como rei. Mas agora no tempo de Roboão volta a ser divididos 2 reinos, e vão ser unidas sob o Messias príncipe prometido para vir. Esse é o que unirá no tempo final as 12 tribos para estabelecer o seu reino, sem a união das tribos do norte, as tribos perdidas, com a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, onde também está parte da tribo de Levi. Estão também em outras nações distribuídas, porque não era contada como tribo. E agora vejam por que a importância de que apareça, saiam à luz, sejam identificadas e restauradas as tribos do norte em Israel, para que possa ser restaurado o reino de Davi, e o Messias príncipe governar sobre Israel e sobre todas as nações, e assim ser o Distrito Federal desde do império, porque vai ser mundial, deste império ser o Distrito Federal, o território de Israel, e a capital Jerusalém. É a única cidade que tem decreto divino para ser a capital do mundo todo. Essa é a única cidade eterna, por decreto divino. Não porque alguma nação ou outras nações se reuniram e digam: queremos que esta seja a capital da humanidade. Não, Deus já foi quem decidiu, e não vai, e tudo vai cooperar para que seja assim. E assim vai ser no reino milenial do Messias, pois assim está profetizado e assim vai se cumprir. E agora nos encontramos em um tempo de preparação, não apenas do povo hebreu, mas da humanidade, porque esse reino está muito perto para ser estabelecido na terra. Isso será o reino de Deus no planeta Terra, será a restauração do reino de Davi, e o trono desse reino será o trono de Davi restaurado. Embora qualquer um pode dizer: e onde estará o trono que Salomão usou? Não importa, Salomão se sentou no trono de Davi, e depois Salomão fez um trono. E quando o Messias se sente no trono de Davi, não quer dizer que vai ser no mesmo que Davi se sentou literalmente, mas que vai ser esse trono chamado trono de Davi. E ele vai ser o Davi prometido. Terá o título de Davi, como os imperadores romanos tinham o título de César.
E assim em outras nações podem ter outros títulos. O Messias Príncipe terá o título de Davi. Do Davi. Vai ser o filho de Davi. Portanto, temos que estar com nossos olhos bem abertos, porque estamos no tempo mais glorioso de todos os tempos. No tempo onde as profecias correspondentes estarão cada uma se cumprindo em seu devido tempo. As profecias deste tempo final, ninguém vai forçar a situação para que se cumpra. É Deus quem estará operando para que se cumpra. E eu oro a Deus para que Deus tenha nossos olhos espirituais bem abertos para vermos o que estará se cumprindo nesse tempo final. Estamos no tempo mais glorioso de todos os tempos. Em que tempo você gostaria de ter vivido? Se Deus perguntasse que tempo tu queres viver? Sabendo o que sabemos nesse momento, eu diria, eu quero viver no tempo em que eu estou vivendo atualmente. E eu sei que vocês também. Esse é o tempo mais glorioso de todos os tempos. Esse é o tempo onde vai sair a luz tudo que está prometido para esse tempo final. Esse é o tempo mais glorioso para todos os crentes no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esse é o tempo mais glorioso para os espalhados de Judá e os desterrados de Israel. Os da tribo do norte ficaram sem terras e também sem nome, porque a maioria perdeu sua identidade. E qualquer um pode dizer, vai ser difícil identificar ou que se identifique, mas o que vai identificar é Deus. Portanto, não vai ter problema nenhum. E o outro que tem a bênção da primogenitura não é o reino do sul, é o reino do norte. Os descendentes do reino do norte. Sem essa bênção da primogenitura, o reino de Davi não pode ser restaurado. Ou seja, que os que têm que ter mais interesse, os que mais têm que ter interesse em encontrar e identificar e receber essas tribos perdidas são os que estão em Israel nesse tempo. É Israel como nação, com todos os rabinos, porque sem esses que foram espalhados ou desterrados, não poderá ser restaurado o reino de Deus ou o reino de Davi. Porque esses que foram desterrados levaram o que? A bênção da primogenitura. Como Jacó levou quando ele foi da terra onde estava o seu pai Isaac, esse foi lá a terra onde ele encontrou uma jovem com a qual ele se casou. Ele andava com a bênção da primogenitura. E também as tribos do norte, porque com elas sempre tem estado Efraim, que é o que tem a maior bênção, que é ao qual foi dito que formaria multidão de nações. Essas nações têm que aparecer. Deus tem estado formando essas nações.
Assim é que todo isso vai aparecer. Assim é que isso tudo vai aparecer. E vai todo a ser puesto em claro. Tudo vai ser em este tempo final. Posto às claras nesse tempo final. Assim é que os das tribos do norte, os da tribo do norte, vejam atualmente e por muitos anos, ha dado para alguns trabalhos, tem dado para alguns trabalhos, ha sido um pouquinho complicado, tem sido um pouquinho complicado para ter seus papeles, para ter seus papéis e passaporte israelense, mas nesse tempo final, o que é mais difícil fazer é que consigam levar os descendentes das 10 tribos do norte para Israel. Porque quase todos estão vivendo entre os gentios e estão ocultos com nomes no meio dos gentios e que ninguém pode provar que são descendentes de hebreus, a maioria deles. Que uma perseguição contra os judeus não tem como os identificar, porque para que sejam introduzidos, colocados dentro dos gentios, e algumas vezes ninguém pode identificá-los, apenas haverá apenas uma forma de identificá-los, que é a grande trombeta, grande voz de trombeta de Isaías, capítulo 27, versículo 13, soando, que é a voz de Deus falando com eles e chamando-os. Não há outra coisa que possa fazer saírem dentre os gentios, porque entre os gentios não tem problema nenhum, o problema está lá no Oriente Médio. Mas amam a Israel, amam o que Deus prometeu e tem no cumprimento do que Deus prometeu. Por isso, esse amor que sente uma quantidade grande entre os gentios é porque já tem, porque tem semente de Abraão, de Jacó aqui dentro dessas pessoas. E a maioria estão no meio do cristianismo, porque eles foram obrigados a se converterem ao cristianismo, e depois os filhos, netos e tudo estiveram no meio do cristianismo. A maior parte deles, outros, pois, não, mas outros sim. Alguns já ficaram, permaneceram sem se unirem ao cristianismo e sofreram muito. E tiveram descendentes e têm sua identificação, mas a maior parte não. Mas são tão filhos de Abraão, de Isaac e de Jacó, como aqueles que estão identificados, vivendo em Israel. E são tão herdeiros do reino de Deus como aqueles que estão lá. São uns 6 milhões e são 6 milhões e alguma coisa os que estão ali, e o grupo grande é os que estão fora. Duas tribos. Quando foram divididos eram grupos pequenos e 10 tribos era o grupo grande. Assim tem que ser. Portanto, a bênção de formar multidão de nações de Efraim haveremos quando fiquem identificados as 10 tribos, e verão quando chegue o momento do retorno à terra prometida. Israel verá e dirá: e estes, quem são? São seus filhos, seus irmãos, que retornarão dentre os gentios. Assim é que as promessas que Deus fez para o nosso tempo,
e para Israel estarão se cumprindo. Israel, com as duas tribos, somente não poderão reinar e não poderá ter a restauração do reino de Davi. As 10 tribos estão muito bem entre os gentios, porque tinha uma promessa pela bênção de das 10 tribos de Efraim, descendente de José, de que formará multidão de nações. E vamos ver algum dia todas estas nações. Nós falamos da restauração do reino de Davi. E temos estado vendo como as coisas estão se movendo. E temos estado vendo que não serão forçados e nem obrigados os judeus que estão em Israel ou em outras partes, que se mantêm sob a lei, não serão forçados a crerem em Jesus Cristo, mas que Deus vai continuar operando e são melhor duas linhagens diferentes, mas o mesmo Deus. De Israel, de Abraão, descende Jacó, de Abraão descende Isaac, descende Ismael, descende Moisés e descende Jesus. E as 3 religiões monoteístas, vejam de onde vem: de Abraão, de descendentes de Abraão. Aí os temos. De Ismael, dessa linha de Ismael, vem Maomé. De Jacó, por Levi, vem Moisés. E de Jacó, através de Jessé e Davi, veio Jesus. Veja, essas grandes religiões monoteístas do mundo, as 3 grandes religiões monoteístas do mundo. Veja, qual é o tronco, a raiz de Abraão. Por isso é que através da história batalharam, e isso foi uma batalha de família, mesmo que há morte em muitas ocasiões, mas não foi de todos. Em uma família grande, encontramos que sempre há um ou dois que gostam de brigar e outros são tranquilos. Foi uma batalha, uma luta entre os que são belicosos, inclinados à guerra. E sempre quando há 2 na família, assim, sempre de forma brigam, e os outros tentam de que haja paz. Isso é o que tem estado acontecendo no meio do judaísmo, cristianismo e islamismo. Por isso é preciso trabalhar com esses que formam os problemas, para que compreenda que são irmãos e que em uma família, pois, não devem surgir esses problemas, devem estar em paz, deve estar a paz no meio deles, e cada qual ocupar o seu lugar e receber a bênção da parte de Deus, a que lhe corresponda. Não tentar tirar a bênção um do outro. Não fazer como contava uma vez o missionário reverendo Miguel Bermúdez Marim, que em uma casa estavam 2 rapazinhos, e a sua mãe lhes servia comida
a um deles e começava a chorar. E ela dizia: filho, por que você chora? Não, que a meu irmão sempre dão mais do que a mim, dão o melhor. E então uma vez a sua mãe lhe serviu tudo o que tinha. E o menino então começa a chorar mais. Mas eu te servi tudo, por que tu está chorando agora? Se me deram tudo isso, como vai ser o do meu irmão? Se deram isso tudo para mim, como que não vai ser o dele? E é isso que acontece. Como vai ser o que vão dar ao meu irmão? Se me dão tudo isso tão grande para mim. Ou seja, que sempre era um problema. E assim é. E isso está surgindo entre irmãos descendentes de Abraão. E isso então tem que ser resolvido. E com a vinda de Elias e o Messias, todo este problema vai ser resolvido. Consequentemente, oramos pela vinda desses dois personagens prometidos para esse tempo final, para a restauração do reino de Deus, que é a restauração do reino de Davi. A restauração do reino de Davi é o mais importante para o nosso tempo, para o qual a promessa do Messias foi feita. Não é para vir a ser mais um personagem entre os seres humanos, é para a restauração do reino de Davi com o povo hebreu e todas as nações. Será um reino de bênção, não somente para Israel, mas para todas as nações. Por isso é chamado desejado de quê? De todas as nações, porque todas as nações querem um rei assim. E então, para que todas as nações tenham um rei assim, então tem que ser um só reino, com um só rei, governando sobre um trono, o trono de Davi, e com uma capital, Jerusalém, a cidade de paz. Aí é onde o nome vai concordar com o seu significado, e dali sairá a paz para todas as nações. Por isso que é preciso trabalhar com Israel e com Jerusalém, porque é daí que vai sair a paz. Se uma pessoa quer ter um poço desses que alguém cava com umas máquinas e coloca uns tubos para que saia água, tem que buscar primeiro o lugar onde está a água. Ali a veia de água. Não poder dizer não, é que qualquer lugar tem água. Se pensa assim, é melhor que procure um tonel ou um barril e o coloca para cima e espere que chova. Porque para baixo é preciso procurar onde tem ali o olho d'água, a veia de água. E quanto à paz, o segredo está na terra de Israel, Jerusalém. Daí é que está prometido que sairá paz para Israel e para todas as nações. É aí que tem que cavar, é aí que tem que trabalhar, para que aí seja estabelecida a paz sob o reino do Messias, e daí saia a paz para todas as nações. E quando tem paz, tem amor, tem prosperidade, tem felicidade para as pessoas. O reino do Messias, a restauração do reino de Davi, a vinda do reino, tudo isso está dentro
desta promessa correspondente ao tempo final. Tem sido para mim um bênção e privilégio grande estar com vocês nesta saudação, nesta conversa, que não colocamos nem tema mais, que está nas Escrituras. Portanto, tem sido uma conversa em torno da palavra de Deus, onde nós temos visto a promessa de Deus para o nosso tempo. As promessas da restauração do reino de Davi. Vamos ter isso como tema para colocar um tema aí na gravação, o editor. Vamos colocar as profecias para a restauração do reino de Davi. Vai ser essa manhã, se Deus quiser, que estarei com vocês para a atividade pública com todas as pessoas que hão de estar nesta atividade de amanhã, que muito menos temos o tema, Miguel, assim, mas Deus vai nos dar um tema, no começo ou no final, mas Ele vai nos dar, e nós esperamos então grandes bênçãos da parte de Deus. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde, e continue passando uma noite cheia das bênçãos do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Amém. Conosco, o missionário reverendo Miguel Bermudes Marim, para continuar.